30 de maio de 2026, 13 horas, Chopp Brahma, shows incríveis. O que te lembra isso, Oswaldo? Sem dúvida nenhuma, feijoada do Mané. Meu amigo Dr. Manuel Neves da Silva, que é uma pessoa que está no meu coração há muito tempo e eu me sinto muito honrado de recebê-lo aqui, viu, Manuel? Exatamente no momento oportuno, porque estamos às vésperas aí da mais uma edição da famosa Feijoada do Mané, que vai ser dia 30 de maio, é isso? Isso, dia 30 de maio, lá no Vila Conte, com open bar, open food, com Chopp Brahma, com vários comes e bebes e quitutes e vários shows regionais que a gente valoriza aqui, o pessoal da nossa região. E uma festa familiar, importante e 100% filantrópica destinada ao Centro Social Estoril. E tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Não, lá no Conte tem hora para acabar também. Mas o que eu posso... Mas começa ali 12:30 e vai até às 8 horas da noite. São 8 horas de festa. Eu posso dizer para você que está nos ouvindo, olha, não perca a Feijoada do Mané. É uma experiência inesquecível. Tudo feito com muito carinho, tudo praticamente perfeito. Vá, adquira o seu convite, não perca essa festa. É isso, né, Manuel? Mais uma vez, né? Mais uma vez, e é uma feijoada que surgiu assim, de uma comemoração entre amigos, né? E que nós transformamos ela em um evento beneficente e já está completando 20 anos de história, né? E você põe a mão na massa, mano? Você ajuda lá a fazer a feijoada? Olha, no começo sim, hoje eu dou pitaco. O pessoal do buffet fica meio doido. Que eu falo, não, eu gosto que faz o bacon dessa forma, eu gosto que põe isso daqui, eu gosto que coloca esse tempero. Ah, mas não precisa. Não, mas a feijoada do Mané tem isso. Porque a história da feijoada do Mané é muito engraçada. Lá na década de 90, nos Jogos do Brasil, na Copa do Mundo, e é por isso que ela está esse ano amarelinha, porque esse ano é um ano de Copa do Mundo. Eu, para comemorar, para assistir à Copa dos Jogos do Mundo, eu chamava os amigos da minha casa, eu fazia a feijoada, o pessoal levava a bebida para assistir os Jogos do Brasil. E eu fazia, sempre gostei de cozinhar, eu fazia um prato do país com quem nós estávamos jogando e uma feijoada para todo mundo comer. Então, Brasil e Itália, fazia ali uma macarronada, uma pizza. Brasil e Alemanha, vamos fazer uns chucrutes. Quando chegava aqueles países mais distantes, que eu tive que comprar uma enciclopédia de receitas, porque Brasil e o pessoal lá da Somália. O Brasil e Itália é fácil, Brasil e Itália, Brasil e Alemanha é fácil, né? Mas... E aí, a cada 4 anos eu fazia isso. E a coisa foi pegando um vulto. E a gente ligado ao pessoal de teatro, me lembro que a última que eu fiz na minha casa, e eu já advogava, eu tinha uma audiência em Buritama, e foi nos Jogos do Japão. Então eu começava a fazer feijoada à meia-noite, porque os jogos eram às 4 da manhã, né? E... teve um festival de teatro, o pessoal falou, nós vamos assistir o Jogo do Brasil hoje, vamos lá na casa do Mané. Começou a ir tanta gente na minha casa que não cabia. E o jogo acabou lá pelas 5 da manhã, e todo mundo já em estado etílico bastante avançado, e eu tinha que ir a Buritama em uma audiência. Eu dei uma descansada, eu acordei. Na minha sala, um monte de gente desmaiado pelo chão, que eu olhava e falava, eu não conheço. Esse aqui eu não sei quem é. Mas eu tinha que sair. Eu peguei meu carro, saí e deixei a casa na mão de um monte de desconhecidos, que eu não sabia quem era. E a minha funcionária chegou para limpar a casa no dia seguinte, aquele monte de gente lá. Bom, são histórias. E no ano, na Copa seguinte, já foi lá em 2006, falei, olha, não cabe na minha casa. Tem um salãozinho lá do Centro Social Estoril, vamos fazer lá, só que lá é uma entidade filantrópica. Então eu faço a feijoada, cozinhava lá no meio do salão, no meio do povo, né? E vocês ajudam com alguma coisa para a gente pagar o aluguel do salão. E aí, naquele dia, depois de um jogo e todo mundo emocionado, falando, vamos fazer esse evento virar um evento anual.
E como é que vai chamar? Ah, o Mané que é o cozinheiro. Então, quando o pessoal pergunta, mas por que chama feijoada do Mané? Eu falo, porque eu sou o cozinheiro. Verdade, E aí muito bem. surgiu a feijoada do Mané, aquele primeiro ano, e esse ano nós comemoramos 20 anos de feijoada. Então, aí você agora que não conhecia as origens da famosa feijoada do Mané, acaba de ficar sabendo como é que tudo começou, né, Mané? Exatamente. Mas vamos falar aí do seu trabalho social. Você é uma locomotiva, né, a serviço da assistência social, das pessoas aí carentes. Eu acompanho o seu trabalho, sou um privilegiado há mais de 26 anos, quase 30 anos, né, sendo seu companheiro lá, diretor lá do Centro Social, e eu acompanho o carinho, o amor que você tem pelo ser humano. Então, acho que seria interessante você dizer como é que começou a sua trajetória nesse trabalho e como surgiu o vínculo com o Centro Social de Estoril. Essa história é interessante. Deus, às vezes, escreve para a gente, aquele ditado é verdade, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Primeiro, eu cheguei em Rio Preto com 17 anos de idade, eu tinha em meu coração uma vontade de ajudar os outros, porque a gente vem de uma família bastante humilde. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe viúva, criando 3 filhos, e nós, em uma cidade pequena, sempre fomos muito ajudados por pessoas que conheciam meu pai. Eu tenho até a história do saudoso Miguel Elias. Meu pai, a última fazenda que meu pai recolhia leite, meu pai era leiteiro, era a fazenda dele, né, que meu pai trabalhava lá. E desde que o meu pai morreu, ele começou a dar 2 litros de leite para minha mãe, para nossa família. Eram todas crianças pequenas, eu tinha 3, o meu irmão tinha 7, a minha irmã tinha 10. E ele diariamente passava lá e entregava 2 litros de leite. O tempo passou e a gente foi crescendo, a minha irmã foi estudar fora, meu irmão trabalhando fora, e eu saindo já de Turiúba também para vir para Rio Preto, com 17 anos, chamei meu tio Miguel, falei, tio, não precisa mais leite, meu leite está estragando, a minha mãe não consegue beber, ela faz doce de leite, ela entrega, distribui para a vizinhança, não precisa mais mandar o leite. Ele ficou bravo comigo. Depois de nos ajudar por 15 anos, olha, você não quer mais que eu dou? Eu falei para o teu pai que jamais faltaria para vocês alguma coisa e teu pai era meu amigo. Eu falei, não é, que nós já crescemos, já estamos na fase da cerveja, já. E aí me marcou muito, porque ele ficou, depois de ajudar tantos anos, porque às vezes a gente ajuda uma pessoa, ajudei, dei uma cesta básica, ajudei 1 mês, ajudei 2 meses, mas ajudaram durante anos e ainda ficaram ofendidos porque a pessoa falou, não precisa mais. Então, a gente vem com essa história de que já foi muito ajudado. Então, eu tive dentro do meu coração essa necessidade de sempre ajudar alguém. E a minha trajetória com o Estoril, eu acho que ela é um pouco kármica, porque me lembro aí o presidente do Centro Social na época, Dr. Olavo Taufik. Eu era um contínuo de banco que tinha sido promovido ao setor de entrega de talões de cheque. Então, tem aquelas fichas e o setor talão de cheques é que controlava os cheques. Quando um cheque era devolvido, ficava lá na ficha. E um carimbo proibido de entregar talão. E o doutor Olavo tinha aberto uma conta poupança comigo, era um advogado conceituado, e chegou, Manezinho, me dá um talão aqui dessa entidade que eu ajudo. Falei, claro, doutor Olavo. Quando eu peguei a ficha do Centro Social Estoril, com aquele monte de cheques devolvidos, falei, mas e agora? Eu vou ter que falar que eu não posso dar talão para ele, né? Aí cheguei e falei, doutor Olavo, não posso, está aqui proibido, que tem muito cheque devolvido. Centro Social Estoril está com o nome sujo aqui, mais do que tudo. Ele falou, não, é que é uma entidade, a gente se ajuda e depois não deu certo, mudou a política de Rio Preto e a gente está lá sozinho, prédio inacabado, e nós tínhamos comprado algumas coisas mas a gente está fazendo rifa, está fazendo baile. Eu falei, olha, doutor, eu vou entregar o talão para o senhor, mas se cair um cheque sem fundo novamente, vai para a mesa do gerente, o gerente vai pedir a ficha e vai ver que tinha um monte de cheque que eu não podia dar o talão. Aí eu perco o emprego.
E a partir desse momento eu comecei a monitorar a conta do Centro Social para não ter cheque sem fundo. E aí eu comecei a ajudar o Olavo a vender rifas. Tinha rifa disso, rifa daquilo. Aí tinha os forrozinhos num salãozinho pequeno que tinha lá. E já era no mesmo local? Já era lá no mesmo local. Era bem menor, né? Porque hoje a gente tem um salão grande, era um salãozinho pequeno. Né? Tinha lá os forrós que ajudavam a sustentar. Era bem periferia. Era... hoje é a Zona Sul, né? Um lugar até... Mas tinha muito problema, assim, era a periferia de Rio Preto. Né? Não existia ainda Eldorado, Solo, era mais para cá. E assim, era completamente abandonado, São Francisco, aquela região com muita pobreza, com muito problema de droga, de crime. E o Centro Social funcionava ali, né? Que veio antes disso, né? Que a precursora de tudo isso, lá na década de 60, foi a Irmã Julieta, que era uma freira do... A Irmã Julieta era do Colégio Santo André, Colégio né? Santo André, ela era da... Como é que começou essa... Então, ela que é... Na verdade, essa história que eu estou contando já é depois da Irmã Julieta. Na verdade, a Irmã Julieta começou a atender mães gestantes ali, ensinando as mães como os cuidados com a gravidez. Aí ela fazia enxovalzinho, atendia até debaixo das árvores ali naquela região, que era uma região muito pobre, com muita carência ali, né? E as crianças foram nascendo e não tinham onde ficar, não tinha local. As mães tinham que trabalhar. As mães tinham que trabalhar também. E aí um empresário do ramo de gás, o Edson Pupim, que era muito amigo do prefeito à época, o Adair Vettorazzo, falou, precisamos fazer alguma coisa lá para a Irmã Julieta, os filhos dele estudavam no Colégio Santo André. A Irmã Julieta precisa ali. Aí o prefeito deu praticamente 2 quarteirões inteiros, que não tinha valor nenhum, eram terrenos praticamente abandonados ali, né? Aí deu quase 2 quarteirões e começou a construir um salãozinho para socorrer essas crianças, foi a primeira creche. E quando, na época, já existia nós falamos muito em polarização hoje, mas na época tinha a polarização do MDB e Arena. Eram os dois, que eram juntos os dois partidos. Os dois partidos que existiam, né? E aí a Arena perdeu para o MDB e o MDB considerava aquela região um reduto da Arena. E cortou toda a ajuda que dava para a instituição. Porque aí, quando ele deu terreno, em 12 de janeiro de 1970, o Edson Pupim formalizou como pessoa jurídica o Centro Social Estoril. Então foi ali que nasceu a pessoa jurídica. E a Irmã Julieta foi a primeira diretora espiritual, lá de 70 a 74. Ela participou da diretoria, foi nomeada diretora. Que história linda, né? Linda. Porque começa com a caridade de uma freira despojada de si própria, pegava suas companheiras e ia lá levar uma sopa, depois as crianças iam nascendo, aonde vão pôr essas crianças, e ela não pensava nela, pensava nessas crianças, pensava nas pessoas, e você hoje é o continuador desta linda história, né? O doutor Rogério tem aí uma questão que ele vai colocar para você. Você acredita ainda que o voluntariado é reconhecido como uma forma legítima de cidadania no Brasil? Sim, eu acredito da importância do voluntariado. E eu acho que o voluntariado no Brasil ele não é exercido de uma maneira totalmente consciente. As pessoas agem muito pelo coração. Eu vou lá, eu sou voluntário. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, ser voluntário faz parte de um currículo da pessoa. Aqui o voluntariado, nossa, aquela pessoa, eu quero ajudar alguém. O brasileiro tem um coração bom demais. E ele quer ajudar. E às vezes ele não tem essa própria preparação para ajuda. Então esse voluntariado é uma coisa de coração. Tanto é que as instituições filantrópicas, hoje o terceiro setor, que caminha para uma profissionalização, uma legislação mais que acompanha, à época era tudo feito como a Irmã Julieta fazia. Vamos socorrer alguém. Alguém está precisando? Vamos socorrer. O voluntário, eu chego...
E assim foi por muitos anos, e ainda continua assim até hoje, eu desesperado, preciso da ajuda de alguém aqui, vamos lá, vamos ajudar. E aí surge uma questão, que eu vou aproveitar o gancho. O trabalho social, ele ensina mais sobre a empatia ou sobre a gestão de recursos? A empatia é o que faz a pessoa iniciar o trabalho. Só que se ela não tiver uma gestão de recursos e uma profissionalização, esse trabalho acaba. Por quê? Porque ela não consegue sustentar por muito tempo a manutenção daquele trabalho. Então ela tem um período sazonal, onde as pessoas se unem ali, todo mundo contribui e ajuda, mas se não tiver uma gestão efetiva, a tendência daquele trabalho, como tantos trabalhos de instituições de caridade, que acabam, elas duram enquanto aquele idealizador está então, ali. É uma combinação, uma harmonização desses dois elementos. Hoje, doutor, é mais importante ter a gestão e a profissionalização do que propriamente. A gente percebe que se não houver isso, essa profissionalização, as entidades tendem a desaparecer. E o que é pior, às vezes o gestor, se ele não organizar, ele fica com um enorme problema, porque se aquela gestão dele for mal feita, o patrimônio pessoal dele responde para ações estaduais ou federais, ou débitos. A responsabilidade jurídica, né? Responsabilidade jurídica. E as leis que foram surgindo, principalmente depois da Lei 3.019, que é o marco regulatório, ela exige bastante profissionalismo e você tem que responder a um monte de coisas. Se você não segue um dissídio da categoria, se você não segue a legislação específica com a contabilidade que necessita, a prestação de contas junto ao Ministério Público, essa entidade tende a fechar e a ficar sem condições de sobrevivência. Pegando o gancho nisso, assim, é público e notório que vocês atendem centenas de famílias, né, anualmente. E quais são hoje os principais desafios para manter o funcionamento de uma entidade como essa? Os desafios continuam sendo, acho que os de sempre, viu? É a questão do dinheiro para manutenção dos trabalhos permanentes. Então, nossa luta é em manter a entidade de pé, porque você tem toda essa questão legal, toda essa questão de formalização da pessoa jurídica da empresa, ela depende de recursos. Então, quanto mais você atende, não dá para você atender hoje em dia sem uma formalização legal. Então, eu comecei a atender moradores de rua. Você tem que ter uma formalização legal, porque você tem uma responsabilidade no transporte dele. Se você é fiscalizado, se ele chegou bem, como é que foi a internação dele, como é que foi o acompanhamento pós. Então, esta profissionalização é necessária. E a grande dificuldade é os recursos para manter. Se a entidade não tiver totalmente regulamentada, existem recursos disponíveis, mas que você não consegue atingir. Você não consegue chegar a eles porque você não consegue ter acesso. Não consegue ter acesso porque a burocracia é muito grande. Então, geralmente, o dirigente de uma entidade filantrópica é aquela pessoa que começou a agir com o coração, que ela não tem aquele conhecimento técnico, que ela começou a ajudar. Então, chega a determinado momento que é colocado numa encruzilhada. Ou aquele trabalho acaba, ou você tem que se virar nos 30 para fazer. E nesse caso, sempre tem a parceria com o poder público, né? E isso é um desafio. Então, é também uma questão de impor limites, né? Então, o limite entre a parceria que seja não seja uma dependência, né, do poder público, né? O senhor falou uma coisa muito interessante. Tem outras instituições filantrópicas que elas ficam totalmente dependentes do poder público. Então elas fazem uma parceria onde o poder público fornece ali as condições para que ela pague funcionários, encargos sociais e a manutenção, e a única fonte de renda que ela tem é o poder público. Se o poder público rompe aquele convênio, aquele trabalho acaba, né? O Centro Social, a história do Centro Social Estoril é o contrário.
ela, em determinado momento, ela surgiu dependendo do poder público e perdeu tudo com muitos sacrifícios. Ali o Edson Pupim manteve por um tempo, o doutor Olavo Taufik mantendo, foi quando eu entrei. E eu entrei muito jovem. Em que ano que você entrou lá, Manuel? Em 86. Desde 86? Eu assumi, eu já ajudava desde 77, né? Ajudando por fora, indo nos bares. Inclusive como fiscal da conta lá. Que eu queria mais era me divertir lá. E era tiro pra cima, facada, e eu lá no meio, bebendo cerveja. Não tinha juízo nenhum. Mas eu me formei em Direito em 86, e o doutor Olavo me chamou, né? E foi muito engraçado, né? Eu estava falando para você da responsabilidade legal. Eu cheguei lá, o tesoureiro havia saído. Mas por que o tesoureiro saiu? Porque o tesoureiro tinha uma lojinha de material de construção do lado do Centro Social e uma dívida com o INSS e com o Ministério do Trabalho. Como o Centro Social não tinha patrimônio para ser penhorado, penhoraram os bens pessoais do tesoureiro. Penhoraram a lojinha de material de construção dele e um carro, um Gol do Dr. Olavo Taufik. Por essa dívida era do presidente, Dr. Olavo. E aí eu assumi a tesouraria e advogado... o advogado novo acha que faz tudo, que sabe tudo e que arrogância extrema, que bate no peito, né? Eu falei, não, eu resolvo isso aí. E entrei lá com um acordo com o INSS, para dividir em 60 parcelas, e ao fazer esse acordo eu acabei assumindo uma dívida junto. E aí eu assumi a tesouraria, depois o doutor Olavo ia sair candidato a vereador, pediu para eu ficar 6 meses para ele, que ele voltaria. Ele nunca mais voltou, e eu tinha assumido a presidência, fiquei na presidência, sempre tentando botar alguém no meu lugar, nunca consegui, porque a eleição, vi que vocês entrevistaram no primeiro podcast o doutor Renato Pupo, né? Sim. O doutor Renato Pupo, um vereador bastante atuante, que eu admiro muito. Mas eu brinco sempre com ele, falo assim, doutor Renato, a eleição mais fácil de ganhar é do Estoril. Você entrega o cargo e ninguém quer assumir. Então você é eleito por exclusão, ninguém quer, fica com você. Então, e é isso. Aí eu fui... a partir daí, e aí entra naquela pergunta que você estava fazendo, como sobrevive, né? E aí eu tinha, à época, um sentimento assim, não podemos depender do poder público. Quem quer fazer caridade, quem quer ajudar alguém, tem que se virar. E eu comecei a construir, a buscar formas de arrecadar dinheiro, né? E me tornei um especialista nisso, que até hoje a feijoada do Mané é assim. Então, pegando carona nisso, o senhor já vivenciou algum momento em que a burocracia pública, de certa forma, atrapalhou o avanço dos projetos sociais? Muito, muito. Se você pega uma administração burocrática, uma administração tendenciosa, ela prejudica muito o andamento das entidades. Então, às vezes, é melhor que você não tenha interferência do poder público, porque aí as associações conseguem, não só religiosas, como associações filantrópicas, conseguem, às vezes, sobreviver melhor. Porque, e hoje acontece muito, né? Você começa a ter gente fiscalizando e falando o que se deve, o que você pode, o que não pode fazer, dentro de uma legislação, só que se você deixa de fazer, de atender, o poder público também não faz. Eu tinha um companheiro que o Dr. Rubem Lelói, e ele falava uma frase muito importante, e essa frase vale até hoje. Se todas as instituições filantrópicas, todas as instituições religiosas, sejam elas de qualquer carisma que for, se elas falarem, hoje nós não atendemos mais a comunidade, e parar de atender, o
poder público entra em colapso, porque o poder público não tem. São as casas espíritas, são os grupos evangélicos que socorrem essas pessoas menos favorecidas, são instituições filantrópicas que sobrevivem com muito suor, com doações, com festas, com eventos e com pessoas abnegadas que doam tempo e dinheiro, e elas socorrem uma parcela que o poder público não socorre. Então, exatamente isso. No momento em que nós fizemos assim, cortes orçamentários, aumento da demanda pela assistência social, né? Isso acaba, de alguma maneira, comprometendo de forma grave a assistência social, o trabalho do Centro Social de Estoril, da creche Irmã Juliana? Sim, quando o poder público interfere em determinadas coisas e começa a exigir situações que você não tem condições financeiras de socorrer, né? Então, hoje, por exemplo, tem os conselhos. Os conselhos vão lá para eu atender em creche, eu tenho que seguir um monte de regras. Não estou falando que as regras são erradas, as leis surgem no sentido de proteger o atendido, né, para que não apareça aquela pessoa que usa, né, nós chamamos de pilantropia, né, que não é a filantropia. Né? Nós temos depois uma pergunta interessante, vai por esse caminho. Filho. Mas, às vezes, o poder público, em vez de ajudar, ele atrapalha, né? Então, é lógico que são situações, mas é importante essa interferência até para que eu falo que o marco regulatório é importante, porque ele começa a dar uma cara legal, um caminho legal para que essas instituições possam atender de acordo com a lei. Eu até vou me adiantar aqui e voltar um pouco na feijoada do Mané, que a próxima pergunta teria a ver com isso. Qual a importância da feijoada do Mané enquanto fonte de recursos para a manutenção do trabalho social? Ela é uma fonte de recurso importantíssima. Primeiro porque ela o resultado dela faz com que a gente consiga manter a instituição lá 3, 4, 5 meses com a renda dela. Mas, além disso, ela também é um importante órgão de divulgação do trabalho assistencial. E ali, por conta dessa divulgação, ou da visibilidade que tem, a gente acaba conseguindo mais parceiros, sejam verbas parlamentares que acabam sendo direcionadas com mais facilidade por causa da visibilidade que a instituição tem. Então, a feijoada ela cumpre 2 funções muito importantes. A primeira, de dar aquele sustento para a manutenção da instituição, que aí segura aí quase que a metade do ano, e o resto são complementados por pizzas, por rifas, por pedidos de doações. O brechó, né? O brechó. E a questão da visibilidade, que aí, às vezes, alguns políticos que têm uma sensibilidade maior e olham para aquela instituição e falam, está ali uma instituição que compensa eu direcionar uma verba parlamentar e ajudar. Perfeito. Dentro do script eu tinha até mudado um pouco, mas a sua... E aí foi até legal que você mudou, porque aí ele caiu, a última frase dele cai exatamente nisso que a gente vai questionar, que é essa questão aí das dotações orçamentárias, né? Então, ou seja, muitas vezes a gente vê o político se autopromovendo com as dotações orçamentárias, como se o recurso público tivesse dono, né? Do ponto de vista de quem está na ponta, das entidades que realmente aplicam esses recursos, como o senhor enxerga esse tipo de prática? Falta consciência política ou transparência? Eu acho que falta consciência política, porque quando uma verba parlamentar chega, tem muitos políticos que entendem a necessidade da instituição e direcionam aquela verba pela preocupação e entendem que aquela verba é uma verba pública, não é um dinheiro do político. Mas ele tem o poder de direcionar ou não. E aí tem muitos que acabam usando como moeda de troca. Olha, e aí a instituição tem que tomar muito cuidado para ela não ficar refém deste político. Por quê? Ele fala, vou te passar uma verba X, ou uma verba parlamentar, mas em troca eu preciso que você faça isso para mim. Então aí descaracteriza um pouco a questão do trabalho social, porque o gestor, se ele cede a determinadas circunstâncias, ele fica refém, porque aquele político passa a usar aquela instituição para socorrer-lhe em um momento político, para usar
isso como uma ferramenta para angariar votos ou para que ele se mantenha no poder, né? E o senhor acha que isso revela mais sobre o sistema ou sobre a cultura política que a gente construiu? Eu acho que é mais sobre o sistema político do Brasil, que ele favorece para que isso aconteça. Por quê? Porque um político ele direciona uma verba, ele tem um poder ali de direcionar essa verba para quem lhe interessar, né? Então, se ele não tiver uma consciência social, e nós sabemos que tem muitos políticos que não têm essa consciência social, isso fica uma moeda de troca. Nós sabemos que, por exemplo, existem lobbies para que sejam destinados determinados recursos a determinadas instituições, e esses lobbies são feitos sempre com negociações espúrias. Então, usa-se um recurso estadual ou federal, ou seja, um recurso público para negociações em determinadas situações. Tanto é que a gente vê que muitos desvios de verba, a instituição filantrópica recebeu aí tantos que surge uma pergunta. Falta consciência política dessas pessoas ou falta transparência? Doutor, não vou dizer que falta transparência, não, porque a transparência seria ele deixar claro o que fez. Falta mesmo consciência política, falta entender a verdadeira essência do político, que seria trabalhar para o povo, pelo povo, né? E com o povo. Então, na verdade, essas pessoas elas desvirtuam totalmente a política, e essa política passa a ser uma negociação própria para benefícios próprios. Eu vou sair um pouquinho aqui do nosso, né, porque me veio uma situação, porque hoje em Rio Preto discute-se essa questão aí de alguns vereadores, que além de vereadores, eles têm as suas próprias instituições aí para promover, né, a ajuda às pessoas. Então há uma discussão aí muito, né, há uma linha tênue, né, ou seja, se aquilo ali de fato ele faz porque está no íntimo dele ali, essa vontade de fazer bem ao outro, ou se aquilo ali é mais um puxadinho ali, um curral político eleitoral. O que o senhor acha? É uma pergunta bastante interessante. Nós recebemos, o Centro Social recebeu de alguns vereadores essa destinação orçamentária. O Dr. Renato Pulpo foi uma das pessoas que destinou para a gente, o Jorge Menezes foi outra pessoa, o próprio Bruno Moura destinou um recurso para a gente comprar atendimento, para comprar equipamentos para o projeto Aquarela. Então, essas pessoas destinaram esse recurso por entender a importância da entidade e foram assim, extremamente verdadeiros e sem pedir nada em troca. Mas eu fico pensando assim, aí eu sou político, eu fui eleito, a minha base eleitoral foi de determinada instituição que eu tenho um vínculo com ela, eu já fui diretor, eu já fui fundador, Aí a pergunta ela é muito subjetiva, porque eu falo para o senhor, eu conheço aquela instituição, ajudei a fundar, e eu hoje tenho o poder de destinar um recurso. Esse recurso pode ser destinado a essa instituição? Sim, se ela não está com nenhuma negociação envolvida para eu ter o retorno. Eu conheço aquela instituição, eu já participei dela, fui um dos fundadores, nada mais justo do que eu ajudar. Mas o que se questiona quando o limite, a linha tênue está aí, onde eu pego este recurso e ele vira como moeda de troca. Eu vou ajudar aquela instituição que é minha, porque ali eu sei que eu estou me mantendo no poder por causa dessa ajuda. Né? Eu acho que fica difícil julgar, né, quem tem uma instituição e que destinou uma verba para a instituição dele, se ele fez por isso ou não. Né? Me lembro aqui do Bruno Moura, que tem uma instituição, né, e é um vereador atuante, mas você vê, ele doou para a nossa instituição que não tem nenhum vínculo social, administrativo, ele doou por entender a importância.
Então, não posso dizer que quando ele destina uma verba para a instituição, que ele foi um dos precursores, que é do bairro dele, que ele sofreu junto àquela comunidade, nós não podemos dizer que ele fez aquilo só por interesse político. Então, o que o Tribunal de Contas exige é que tenha essa transparência. Então, neste momento estamos vendo em Rio Preto, inclusive o Centro Social recebeu lá um formulário com um monte de respostas para dar para o Tribunal de Contas, se a instituição está ligada politicamente, se tem algum político que fez essa destinação exclusivamente porque ele tem uma ligação, se existe um grau de parentesco entre o atual gestor e o político. E nós estamos respondendo, no nosso caso, não tinha nada. As responsabilidades são muitas. São muitas, as exigências, requisitos legais são muitos. Muitas vezes a pessoa nem imagina o quanto que se tem que prestar contas, né? Mas mudando um pouco agora aqui o rumo da nossa prosa, existe ainda espaço para inovação tecnológica dentro do terceiro setor, e o Centro Social de Estoril, a Creche Irmã Julieta, são entidades do terceiro setor, ou ainda lá a coisa é feita de forma artesanal? Como é que funciona isso? Nós estamos num momento misto, né? Nós temos muitas coisas que são artesanais, mas nós já começamos a usar inteligência artificial, e até nas nossas reuniões eu falo para os nossos líderes, né? A inteligência artificial já não é mais uma opção, é uma obrigação, porque o mundo vai ser gerido por esta tecnologia. Se você não se enquadrar no ambiente tecnológico atual, você não vai conseguir sobreviver, né? Então, as instituições, é muito legal essa pergunta sua, porque a tecnologia lida muito com o artificial e a instituição filantrópica lida muito com o humano. É uma questão de pele, de humano, de proximidade, de acolher, né? E como é que a gente une essas duas coisas? A gente tem que unir a tecnologia para fortalecer as questões administrativas e de arrecadação, para que você tenha um maior potencial de atender com mais afeto e mais proximidade as pessoas. E qual que é a relação de vocês com as empresas privadas, as universidades e outras organizações civis? Graças a Deus a gente tem tido uma relação muito boa com empresários de Rio Preto que nos ajudam muito, sejam patrocinando um evento como a Feijoada do Mané. Eu falo que a história do Centro Social Estoril, que surge um pouco, me lembro aqui da Adriana Neves, né? Que já foi presidente da CIRP, e a gente participando de um curso para que o terceiro setor se profissionalize mais. E ela falou: Manuel, qual é a maneira como vocês administram lá a gestão do centro social? Aí eu falei assim, porque a gente estava lá aprendendo sobre como administrar, sobre os 5 S's, aquela empresarial. Falei: olha, a minha administração ela se chama Vai Maluco. E, por incrível que pareça, parece que Deus socorre na hora que a gente mais precisa. A gente passou por tantos momentos, tantas crises, e acontece. Chega no final do ano, às vezes você tem que socorrer para vender uma pizza para cobrir ali um 13º. Então, as dificuldades são grandes. Mas por isso, essa questão de você administrar de uma maneira mais responsável, de uma maneira mais profissional, é importante para a sobrevida dessa instituição. Mas que não é fácil para instituição nenhuma, não é. Só para a gente ter uma noção da dimensão do trabalho que é realizado pelo Centro Social, sob a sua gestão, por exemplo, entregou cestas básicas agora do Natal de 2025. Quantas cestas de Natal foram entregues? Este ano nós conseguimos entregar 1.500 cestas. 1.500 cestas. Café da manhã para 3.000 pessoas. E entregue com o café da manhã, não é simplesmente entrega. As pessoas são acolhidas de forma digna, respeitando o ser humano, né? Então, você, que quando ouvir falar de Centro Social de Estoril, saiba da magnitude, do tamanho, do esforço para conseguir reunir 1.500 cestas de Natal. Inclusive, parece que me vai um panetone, um frango congelado em cada uma delas, é isso? A gente, isso é importante, você está falando do envolvimento dos empresários. Essas 1.500 cestas
foram, assim, a grande maioria delas doada por empresários, doada por pessoas físicas também. Nós fizemos mutirões arrecadando em supermercados, arrecadando, mas os empresários, aí eu faço uma menção muito honrosa aí ao BNI, que é um grupo de empresários de networking internacional, que foram fundamentais para que a gente conseguisse atingir essas 1.500 cestas para doar para essas famílias. Mas tudo que a gente faz no Estoril, o doutor Oswaldo foi diretor e me ajuda lá até hoje, uma pessoa que confia no nosso trabalho, é uma pessoa muito importante para o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos lá é com afeto, com carinho e valorizando a pessoa. Tanto é que o nosso slogan é acolher e proteger e promover pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós falamos pessoas porque a gente atende de mamando a caducando, né? Desde a criança de 3 meses até o idoso ali de 90 anos que... Não, sem dúvida, a gente conhece o trabalho lá de perto, né? Doutor Rogério, tem uma questão sobre os voluntários, né? Então, a gente estava comentando agora há pouco, inclusive. Aliás, passou por lá e agora vamos voltar nele aqui. É assim, muitas entidades sofrem com a falta de voluntários, né? E renovação de lideranças. Como que o senhor enxerga o futuro da participação social? Olha, realmente, eu acho que o Brasil precisava ter uma preparação de conscientização da importância do trabalho voluntário, como matéria de escola, sabe? Porque o trabalho voluntário, ele vai muito além da questão religiosa ou espiritual, que hoje é o que é mais forte, o que mais move no Brasil. Ela é uma questão social. Então, quando a gente vê aí a ESG falando em governança, em ambiental e social, o social é exatamente isso, a importância de conscientizar a pessoa, aquela empresa que tem uma responsabilidade social, porque ela sobrevive de uma comunidade e ela tem que dar algum retorno para essa comunidade. Então a ESG busca isso. Então falta muito esse profissionalismo. E aí as instituições sofrem muito com a falta de trabalho social, de trabalho voluntário. Tanto é que às vezes a gente tem que ficar pegando a laço ou buscando instituições como Rotary ou como outras instituições que têm esse trabalho para buscar, para ajudar, porque às vezes falta muito. Principalmente o Centro Social que desenvolve, faz grandes festas, e são festas que não são contratadas as pessoas para fazer isso. Elas têm que ir lá e fazer um trabalho voluntário. Uma pergunta, o que seria necessário, então, para fortalecer essas organizações que se prestam ao trabalho voluntário? Doutor, eu acho que tem que ser incluído nas faculdades uma matéria e uma obrigatoriedade, como já tem algumas que fazem isso, da importância do trabalho voluntário. O trabalho voluntário ser, assim, uma matéria que gerasse, inclusive, pontuação para que ele se formasse. Porque, assim, quando ele se forma um profissional, ele se forma um profissional mais consciente e com mais responsabilidade com a sociedade que ele vai viver. Qual a diferença entre assistência social e assistencialismo? Assistencialismo é aquela história de você dar o peixe e não ensinar a pessoa a pescar. A gente tem um auxílio nutricional e existe um momento em que a pessoa que está ali na base da pirâmide alimentar, o que ela precisa é comida, né? Nós fizemos um processo que eu me lembro agora, que um empresário, Kleber, chamava Cabeça no Lugar. Na época da pandemia foi um diferencial, porque falava, Manuel, não vamos dar lá, nós estamos na pandemia, vamos lá e levar o alimento para a pessoa. Mas essa pessoa, ela não está conseguindo pagar o aluguel, ela não está trabalhando. E como é que ela vai ter condições e cabeça para procurar um emprego para sustentar a família dela? Que base é que nós temos que dar? Então a gente dava o alimento, pagava o aluguel e dava cursos de profissionalização para ele ir buscar o emprego. Como é que eu faço um currículo? Aonde eu busco? O que eu preciso me aprimorar para eu ter um emprego? E essas famílias eram acompanhadas? A evolução acompanhadas a evolução. Durante quanto tempo? Durante um ano. Nós fazemos um contrato com o dono do imóvel
onde o centro social pagava esse aluguel, o empresário dava o recurso, nós administrávamos esse aluguel. Esse aluguel tinha um período de desmame depois, depois do 6º mês a gente pagava 70% do aluguel, depois dos últimos 3 meses pagava 50% do aluguel, até chegar ao final e a pessoa ter condições de estar empregada e sustentando a sua família. Foi um trabalho muito importante. Teve pessoas que, durante o processo, falaram, não preciso mais do aluguel, já estou trabalhando, tenho condições de manter minha família. E quais foram as entidades significativas aqui de São José do Rio Preto, representativas, que apoiaram este projeto? Teve algumas entidades ou foi exclusivamente por conta do Centro Social de Estoril? Quem fez esse projeto foi uma idealização do Kleber, que fez esse projeto, desenvolveu com o Centro Social Estoril, procurou a gente, nós aceitamos a parceria, e com as Valquírias, que lá na Zona Norte e o Centro Social aqui na Zona Sul. São essas 2 instituições que tocaram este projeto. E o que o senhor considera a sua maior conquista pessoal dentro do Centro Social Estoril? O aprendizado pessoal. Existe um ditado que fala que quando você faz o bem passa por você primeiro para chegar ao outro. Então, às vezes a gente acha que está... Eu até não gosto muito de falar se eu estou ajudando alguém, porque a gente acaba muitas vezes sendo ajudado. Quantas vezes o senhor sabe, nós somos advogados, sabemos que temos momentos de tensões na nossa vida, e eu ia lá para a creche e ficava lá alguns minutos e eu me sentia renovado, me sentia um abraço de uma criança ou um carinho de um idoso, daria aquela força para você se reequilibrar emocionalmente, para você voltar e continuar lutando, né? Então, o trabalho social traz isso, acho que ele engrandece a gente espiritualmente, e às vezes a gente acha que está ajudando e às vezes a gente é muito ajudado. Eu tenho uma passagem, doutor Osório, que eu me lembro, a gente mais novo, como assim, muitas vezes arrogante, comete erros, e um rapaz recém-chegado da Bahia, e um rapaz novo ainda, eu dei uma sala no meu escritório de advocacia, aí ajudei ele, aí eu comprei um computador para ele, aqueles computadores antigos, porque ele queria começar a fazer cartões de visita, para ele ter um sustento. Eu ajudei ele no que pude. E eu precisava que ele fizesse uma arte para o Arraial do Estoril, na época. E ele falou, eu estou com muito serviço, não vou fazer. Eu falei, mas como? Eu fiz tanta coisa para você. E aí eu fiquei bravo com ele, ele não foi, me deixou na mão, tive que procurar outra pessoa. E aí eu, muito nervoso, cheguei para ele, você é um mal agradecido. Você tem esse computador, foi eu que dei. Você tem um curso, foi eu que te ajudei. Nós te ajudamos de tudo quanto é jeito. E você faz o negócio. Ele falou, você nunca me ajudou. Eu falei, o quê? O senhor nunca me ajudou. Isso foi muito importante para mim, porque daquele dia em diante eu nunca mais falei que eu ajudo ninguém. Mas por que eu não te ajudei? Ele falou assim, quem me ajudou foi Deus. O senhor foi um instrumento que Deus usou, mais nada. Muito bom. Então, não dá para falar que a gente ajuda ninguém, viu? Esse é o Dr. Manuel com essas histórias deliciosas, fazendo bem. Esse homem, ele se dedica a fazer o bem, e eu confesso que em 30 anos de amizade, de acompanhando, eu nunca vi o Dr. Manuel assim, para baixo, macambuzo e sorumbate, como diziam os poetas, né? Ele sempre tranquilo, sempre procurando dar soluções. E olha, problemas na vida dele, na gestão do centro social, da creche Irmã Julieta, com mais de 300 crianças, né, em idade maternal, é o que não falta. Problema lá é o que não falta, mas ele é sereno para resolver. Então acho que agora podemos passar por aquele ping-pong, né, que é muito interessante, né? Dava para continuar aqui. A história aqui, nós temos história para 2 dias no podcast. Retornará, com certeza retornará aí em outros episódios, com certeza, né? Vamos lá, doutor, pode iniciar a sua primeira pergunta. Uma causa aí. que te move. Uma causa que me move. Olha, o que me move é ver o brilho, a felicidade nos olhos de alguém. Lembrando mais uma história, esses dias uma velhinha portuguesa de 80 anos chegou, me abraçou e falou, obrigado, doutor Manuel, obrigado. Eu estava com a nossa funcionária do lado, falei, o que nós fizemos para essa senhora? Ela estava precisando de remédio, porque eu não sabia o que nós tínhamos feito.
Obrigado, senhor, eu não tenho como agradecer. Mas o que eu fiz? Falou, eu encontrei pessoas, senhor, eu vim aqui no grupo de idosos, encontrei pessoas, eu estava solitária na minha casa, a minha vida voltou a ter sentido. Então não fizemos nada, a única coisa foi ela se reunir, ter um local para se reunir com pessoas, para trocar ideias. Então, na realidade tem lá mais um trabalho do Centro Social, é o trabalho da terceira idade, sim, né? Socializar os idosos, né? Então, o que mais me move mesmo é quando a gente percebe nos olhos das pessoas que, de alguma forma, você foi importante na vida delas em algum momento. Um projeto transformador. Olha, seria o ideal nós termos uma instituição totalmente funcional do ponto de vista empresarial e que ela pudesse, desta forma, ter um rendimento como uma empresa que pudesse atender com excelência cada pessoa que necessita, para que a pessoa entendesse que o trabalho social, na verdade, é um resgate da dignidade e da inclusão dela num ambiente que ela vive, que precisa estar do lado dela para que ela tenha estrutura. Um desafio permanente. Sobrevivência. Sobreviver. A entidade filantrópica é um desafio diário e permanente à sobrevivência financeira, para que os trabalhos se mantenham, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas. É uma luta diária, uma luta que a gente tem que se reinventar, como todo empresário do Brasil, você tem que se reinventar diariamente para que você consiga manter essa instituição de pé. E aí só a ajuda divina mesmo nos momentos mais difíceis que elas aparecem, que o universo conspira e que a gente consegue, porque é muito difícil essa questão da manutenção do dia a dia, da sobrevivência das instituições. Qual o aprendizado que veio da comunidade? Humildade, carinho, afeto. Quantas vezes, às vezes, nós recebemos muito mais do que entregamos. Então, esse é um dos maiores aprendizados. A gente saber que nós não somos nada e que quando você acha que está dando muito, tem alguém que te dá muito mais do que você ofereceu para essa pessoa. Um sonho que ainda quer realizar? Nomear um presidente para o Centro Social. Passar a faixa. Passar a faixa presidencial. Mas eu quero... O sonho é ver essa instituição fortalecida, ver essa instituição não precisando de socorrer nutricionalmente alguém, mas sendo uma instituição que ela fortalece o espírito, que ela fortalece a formação técnica, a formação profissional, sem que as pessoas estejam ali naquela base da pirâmide, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente encontra gente que não tem o que comer naquele dia. Então, o ideal seria que essas instituições servissem para resgatar a cidadania e fortalecer aquela pessoa intelectualmente, que ela não precisasse necessitar do básico. Você que é um solidário, uma pessoa solidária, defina em uma palavra o que é solidariedade. Amar o próximo sem pensar em si. Muito bem. Esse, então, foi aqui. Tem mais alguma questão? Não? Então, doutor Manuel, a gente agora gostaria de ouvir as suas considerações finais, doutor Manuel. Foi um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua para finalizar com as suas considerações. Bom, primeiro a felicidade, doutor Rogério, doutor Oswaldo, de estar aqui nesse podcast, moendo as palavras, né? É muito sugestivo e é muito bom ter a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho social, porque o trabalho social, às vezes, ele é muito solitário. Os sofrimentos que a gente tem no dia a dia são muito solitários. Então, dividir com vocês e contar histórias e viver momentos alegres e momentos tristes
Tem um outro ditado que eu falo assim, que para ser dirigente social, a pessoa não pode ser normal. Porque o senhor imagina, nós temos hoje 420 crianças, com as crianças da creche e as crianças do projeto, que estão sendo administrados por pessoas que são funcionários, são colaboradores. Então, a responsabilidade legal de tudo que acontece lá é do presidente. Então, eu tenho, de segunda a sexta, 420 potenciais riscos diariamente, todos os dias de todos os anos. Sem dúvida nenhuma. Mas muito bem. Mas muito bom esse bate-papo, muito bom. Oportunidade da gente falar um pouquinho, não só do Centro Social Estoril, da nossa instituição, mas para você que está ouvindo, qualquer instituição, elas têm mais ou menos o mesmo sofrimento, problemas de gestão, problemas financeiros, problemas de sobrevivência, problemas de dependência. Um conselho, uma instituição não pode jamais depender de um único recurso, porque se aquele recurso não existe, ela não existe mais. Então sempre depende só do poder público. Se mudou a política, mudou o prefeito, mudou o Estado, você pode deixar de existir. Então, a sobrevivência tem que ser, você tem que sempre buscar várias fontes de recursos para que aquele trabalho seja um trabalho que sobreviva ao longo dos anos. Muito obrigado, Dr. Manuel, pela sua presença, pelas suas palavras, pela sua contribuição, e esperamos que no futuro o senhor retorne com mais algumas dessas histórias deliciosas de se ouvir. Muito obrigado. Obrigado. E não esqueça, hein? Curta, comente, ative o sininho, faça lá o seu comentário no Moendo as Palavras. E esse foi mais um episódio. Até semana que vem.